E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olhe, pessoal do 8º ano, nós estamos dando andamento, né, à nossa aula, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que vocês estão assistindo, eu espero que vocês estejam colocando a rotina de estudo de vocês em dia, para não deixar acumular conteúdo, ok? Bom, como vocês já sabem, meu nome é Taliane, eu sou professora de História e vamos dar andamento, então, ao nosso conteúdo. Primeira coisa, Taliane, qual é o nosso conteúdo? Nosso conteúdo vai ser a abdicação, né, de Dom Pedro I e período regencial. Até anotei aqui para que vocês possam ver a abdicação de Dom Pedro I e período regencial. Pois bem, mas para chegar nesse momento, quais foram os principais fatos, quais foram os principais desdobramentos que contribuíram para chegar nesse momento em que a gente está estudando? Então, pessoal do 8º, é importante eu fazer essa volta. Tem lá no outro vídeo, mas para seguir uma sequência, eu vou voltar um pouquinho. No outro vídeo, nós falamos sobre a independência do Brasil, né? Falamos sobre a independência do Brasil, falamos que Dom Pedro I resolveu ficar no Brasil em 9 de janeiro de 1822, decretando o dia do fico, que a partir daquela data ele iria realmente ficar no Brasil. Vimos que em junho teve uma corrida em relação aos partidos português e brasileiro. O partido português, na verdade, queria a manutenção da dominação, né, dos portugueses aqui no Brasil. Já o partido brasileiro realmente, né, queria que Dom Pedro ficasse aqui, que tivesse uma ruptura com Portugal. Bom, além disso, nós vimos que em 7 de setembro de 1822 teve o quê? A proclamação da independência do Brasil às margens do Riacho Ipiranga, né? Bom, depois disso, quais foram os principais desdobramentos? Falei no outro vídeo para vocês, né? Como é que fica então a partir de 1822? O Brasil se torna independente. O Brasil vai precisar, na verdade, do reconhecimento externo e do reconhecimento interno, só que internamente ocorreram muitas batalhas, gente. Foram muitos conflitos, tá? Aqui no Brasil, principalmente Maranhão, Grão-Pará, Província Platina, o próprio Bahia, Pernambuco, foram regiões que não aceitaram. Algumas regiões do norte e do nordeste não aceitaram esse processo de independência. Vimos também no outro vídeo que aí, para poder ter o reconhecimento da independência, Dom Pedro I teve que pagar 2 milhões de libras esterlinas para a coroa portuguesa. E aí sim tem o reconhecimento da independência. Após isso, vimos que Dom Pedro teve uma série de fatores para poder organizar a casa em termos políticos, em termos econômicos, em termos administrativos. Então, ele tinha que distribuir cargos. E aí, distribuir para os portugueses ou para os brasileiros? Os brasileiros queriam cargos. Só que, na verdade, Dom Pedro era um português. E percebam que eu falei isso no outro vídeo. Esse processo histórico, tá? Foi bem, assim, diferente o processo histórico da independência do Brasil em relação aos outros locais. Por quê? Porque, na verdade, em relação aos outros locais, né, foram as pessoas que lutaram. Eles seguiram os ideais do iluminismo, eles seguiram os ideais da Revolução Francesa, eles seguiram os ideais das independências das colônias, né, latino-americanas. Só que, na verdade, a gente teve uma coisa diferente. Foi um português que realizou a independência do Brasil, né? Falei isso no outro vídeo. No outro vídeo também falei que alguns fatos foram importantes. Após a independência, após todos esses acordos, era necessária a criação de uma nova Constituição para o Brasil. Teve uma tentativa de Constituição em 1823 que não dá certo, e em 1824 nós temos a Constituição outorgada de 1824 pelo próprio Dom Pedro I, que tinham 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e mais o poder moderador. Lembrando que o poder moderador era um poder centralizador que dava plenos poderes ao imperador. Pois bem, tendo esses plenos poderes, né, Dom Pedro I vai governar de forma absolutista aqui no Brasil. Aí nós vamos ver, por exemplo, que teve um novo conflito, a Confederação do Equador, em 1824, lá em Pernambuco, que foi, na verdade, em Pernambuco, mas outros locais também aderiram à revolta, como o próprio Sergipe, como o Rio Grande do Norte, tá? Como Paraíba. Eles queriam a diminuição dos impostos, eles queriam, na verdade, né, o comércio também ficasse
nacionalizado na mão dos brasileiros, porque até então era na mão dos portugueses. Então, e principalmente a diminuição dos impostos, né? Acabou que a Confederação do Equador não deu certo. Depois também teve a revolta da província Cisplatina, que a província Cisplatina, na verdade, foi a República do Uruguai, né? O Uruguai era a província Cisplatina ligada, né, ao Brasil. E entre 1825 a 1828 ocorreu justamente esse conflito, tá, pessoal do oitavo? Ocorreu um conflito com o objetivo de separação. Então, em 1828, eles conseguiram finalmente se separar. Só que após a separação, professora, como é que fica? Aí vai ficar um monte de tensões, né? O Brasil já não estava mais aguentando os mandos e desmandos do imperador. O imperador não pensava politicamente, administrativamente, economicamente em beneficiar o Brasil, apenas aqueles que eram apoiadores políticos dele. E aí, então, essa sequência de fatos fez com que ocasionasse a abdicação de Dom Pedro I. Então, a insatisfação das pessoas acabou indo para as ruas. Inclusive, o Dom Pedro I tentou ir para Minas Gerais buscar apoio político, mas ele acabou não conseguindo. Lá, os moradores colocaram lutos, estenderam nas suas janelas panos pretos, indicando luto. Indicando luto ao quê, professora? Indicando luto à monarquia errada, errônea de Dom Pedro I. Então, foi uma monarquia que acabou não dando certo. Então, eles queriam que Dom Pedro I saísse. E aí ocorreu um outro evento também no Rio de Janeiro, chamada Noite das Garrafadas. Na verdade, foi um envolvimento entre as tropas, né, de Dom Pedro, né, com opositores. E aí as pessoas que estavam no bar, nessa questão da Noite das Garrafadas, começou a atacar garrafas. E aí começou uma verdadeira balbúrdia. Então, após a Noite das Garrafadas e após esse luto ocorrido em Minas Gerais, então após o evento da Noite das Garrafadas no Rio de Janeiro e após o evento em Minas Gerais, isso ocasionou ainda mais o processo de abdicação do trono de Dom Pedro I. Outro fator muito importante também, além de todas aquelas questões que eu coloquei lá no primeiro vídeo e agora a continuação neste vídeo, além do luto em Minas Gerais, além da Noite das Garrafadas, um outro fator foi importante, né? Dom João VI havia falecido e aí o trono ficou vago. Bom, Dom Pedro I pensou o seguinte: vou governar o Brasil e Portugal, porque lembrem que a monarquia passava de pai para filho por herança e existia um ideal de filho primogênito, a primogenitura. Então, na sequência, no direito, na legalidade, né, quem deveria ficar no trono realmente era Dom Pedro I. Mas ele tinha um irmão mais novo, o Dom Miguel. E só que Dom Miguel estava lá em Portugal. E Dom Miguel, ele queria governar, se apossar do trono. Então, Dom Pedro I ficou naquela dúvida. Meu Deus, eu fico aqui no Brasil ou volto para Portugal? A primeira tentativa que ele queria era dominar, governar os dois. Só que aí Dom Miguel não aceitou, uma boa parte dos portugueses também não aceitaram essa estratégia do Dom Pedro I. Então, Dom Pedro I pensou no seguinte: cara, e agora? Fico no Brasil ou vou para Portugal? Nessa questão da dúvida, Dom Pedro ainda pensou no seguinte: vou deixar minha filha, né, Dona Isabel, de 7 anos de idade, no trono e vou deixar Dom Miguel, meu irmão, como o príncipe tutor. E aí, nessa questão da tutoria, Dom Miguel não aceitou, tá? Porque assim, Dom Pedro queria, né, que Isabel, filha dele de 7 anos, casasse com o irmão. Porque aí, né, na verdade teria um governo dos dois, mas lógico, com a filha dele pequenininha, né, no trono. Para quando ele retornasse para Portugal, ele não perdeu o trono. Foi uma estratégia mais ou menos parecida com o próprio Dom João VI, quando foi para Portugal e deixou ele aqui, só que ele tinha 22 anos, né, como príncipe regente, e depois ele proclama a independência do Brasil. Então ele queria fazer a mesma coisa com Isabel, de 7 anos, aí em Portugal, só que Dom Miguel não aceitou. E aí, devido a tantas oposições que Dom Pedro estava tendo aqui no Brasil, Dom Pedro disse:
realmente são muitos grupos opositores. De um lado, nós temos o Partido Português, o Partido Brasileiro, na verdade, aquela questão do jogo de interesses entre os dois partidos, uma parte sendo contra Dom Pedro, porque Dom Pedro tinha, como é que eu posso dizer assim, alguns jogos políticos, mas que acabava deixando insatisfeito, tanto a brasileiros quanto a portugueses, quando ele tentava equilibrar alguma coisa, que ele realmente não fez uma boa administração no Brasil. Teve a Noite das Garrafadas, teve a questão do luto em Minas Gerais, teve várias oposições antes, né? Teve a própria independência da Cisplatina, teve também a questão da Confederação do Equador, e então ele juntou os fatos e ele disse, realmente, no Brasil tem uma forte oposição, vou voltar para Portugal. Então ele realmente abdica do trono em 1931, retorna para Portugal. Só que aqui no Brasil também ele havia tido família, né? Inclusive a própria novela, como eu falei, Novo Mundo, que eu indico, falo para todo mundo assistir. Eu já tinha falado sobre Novo Mundo antes e eu disse o seguinte, assistam, pessoal, assistam, porque lá tem muito de história. Então, Dom Pedro ele retorna para Portugal, mas deixa o filho aqui no Brasil como príncipe regente. Só que Pedrinho do Brasil, né, porque ele era daqui, ele também era menor de idade. Ele era menor de idade. Então, por Pedro do Brasil, Pedrinho, nosso Pedrinho do Brasil ser menor de idade, ele precisava de um tutor aqui no Brasil. Então, Bonifácio de Andrada, aqueles irmãos Andrada que eu falei lá no outro vídeo, acabou sendo tutor de Pedrinho, o Pedro de Alcântara. Então, Dom Pedro I abdica do trono, retorna para Portugal em 1831 e deixa o seu filho Pedro de Alcântara como príncipe regente. Só que como ele era menor de idade, ele não poderia governar o Brasil. E também o tutor era para cuidar, para administrar, mas ele não necessariamente também podia governar. Então, com essa abdicação de Dom Pedro I, o trono no Brasil vai ficar vago. Só que dentro de uma das cláusulas da Constituição, era que se o trono ficasse vago, iria ter o período das regências. É aí que entra a nossa segunda etapa, que na verdade vai até o outro vídeo do período regencial. Período regencial foi um período dentro da história política brasileira que consistiu em cobrir o período enquanto Dom Pedro de Alcântara não atingisse a maioridade, cobrir esse período político com políticos. Então, o período regencial foi um período dentro da história brasileira que vai de 1831 a 1840, que adquiriu o objetivo de cobrir até Dom Pedro II, o futuro Dom Pedro II, mas até agora Pedrinho do Brasil, mais conhecido como Pedrinho do Brasil ou Pedro de Alcântara, que tinha apenas 7 anos também de idade. Ele era menor de idade, então ele não podia governar, então os governantes das regências iriam cobrir esse tempo. Então, período regencial, período político que vai de 1831 até 1840, ok, pessoal do oitavo? Pois bem, quais as características desse período regencial? Então, o período regencial não foi governado por monarca, mas sim por partidos políticos, que aí nós tínhamos, né, os restauradores, né, os moderados e os exaltados. Então aí começou a surgir partidos políticos, começou o próprio Bonifácio de Andrada a se destacar aí. Depois a gente vai ver aquela questão do Partido Brasileiro Português também atuante. E aí nós vamos ver que nessa etapa do período regencial nós vamos ter 4 etapas principais. Uma regência trina provisória, uma regência trina permanente, uma regência una de Diogo Antônio Feijó e uma regência una de Araújo Lima. Então, são 4 etapas do período regencial. O período regencial da regência trina provisória, ele vai mais ou menos ali por volta de 3 meses, no máximo 4 meses. E aí nós vamos ver um representante do norte, né, do nordeste e centro-sul para governar o Brasil, dentro daqueles acordos que eu falei dos partidos políticos que surgiram, que não eram bem partidos políticos, é como o livro de vocês ressalta a questão das facções. Né? Nós tínhamos uma ideologia de restauradores que queriam o retorno de Dom Pedro I, nós tínhamos os moderados, que eram aqueles brasileiros que queriam, na verdade, um poder centralizador,
né, mas que queria um governo de brasileiros, e tínhamos os exaltados, já tinha uma ideia de democracia, que já tinha uma ideia de liberdade, só que assim, entre aspas, tá? No fundo, eles só tinham um jogo de interesses. É como eu digo, nesse início do governo brasileiro, era mais jogo de interesses, cada um queria ficar só com o poder na mão. Mas, realmente, os exaltados, eles queriam maior autonomia para as províncias, por exemplo, maior autonomia comercial para as províncias, ok, pessoal do oitavo? Então, nós tínhamos essas diferenças políticas, que foi meio que um desdobramento entre o partido português, que era mais conservador, e o partido brasileiro, que era um pouco mais liberal ou exaltado. Mas, no fundo, mesmo restauradores, moderados, exaltados, eles tinham um único interesse, que era a manutenção do poder político na própria mão. Pois bem, depois da regência trina provisória, foi formada uma regência trina permanente. Aí a regência trina permanente tentou organizar a política, tentou organizar a economia, mas acabou não dando muito certo. Aí, nesse meio tempo, foi criado o Ato Adicional de 1834. Professora, o que foi o Ato Adicional de 1834? Foi um adicionamento, como diz o próprio nome, àquela Constituição outorgada de 1824, que eu falei nesse vídeo e que eu falei no outro vídeo. O Ato Adicional de 1834 fazia algumas reformulações na Constituição. Uma delas era a questão de tirar, de revogar o poder moderador. Não tinha sentido ter o poder moderador sem ter um imperador. Então, tirou e ficou só executivo, legislativo e judiciário. Outra coisa, sim, nesse ato adicional de 1834 já dava uma certa autonomia para as províncias. Isso foi um ganho? Foi. Principalmente para os comerciantes. Então, esse ato adicional de 1834 foi bom porque deu uma certa autonomia para as províncias. E aí sim o comércio ficou mais assim na mão dos brasileiros. Outra coisa, instituiu uma substituição de uma regência trina por uma regência una, porque eles perceberam que, na verdade, sendo 3 pessoas para governar, eram ideias muito diferentes. Então, os próprios governantes acabavam, divergindo em suas ideias administrativas. Então, acabou tendo uma substituição de uma regência trina por uma regência una, e o primeiro cara a governar foi Diogo Antônio Feijó, porque Diogo Antônio Feijó, ele se mostrou muito efetivo em algumas batalhas, tá, para tentar organizar, e ele foi, na verdade, o criador da chamada Guarda Nacional. Guarda Nacional, também nesse meio tempo, a partir de 1831, foi, na verdade, uma milícia com o objetivo de organização da ordem que atuava nas províncias. Então, era diferente de polícia. Era que meio que um poder de polícia, mas realizado por civis em cada uma das províncias para conter a ordem, para conter se tivesse algum tipo de divergência ou algum tipo de revolta, né? Porque como teve lá no período do primeiro reinado, aquela questão da Confederação do Equador, que aconteceu em Pernambuco e depois se expandiu para outras regiões do Nordeste. Então, para que evitasse levantes, tá? Foi criada essa Guarda Nacional aí, que não era bem um exército, não era bem uma polícia, mas era uma milícia que tinha o objetivo de manter a ordem no país. Então, teve a instituição da Guarda Nacional, teve a criação, do Ato Adicional de 1834, ok? Teve também a instituição de um código, que era um código judiciário, que servia para julgar todas aquelas pessoas que haviam feito atos ilícitos, ok? Então, realmente, entre 1831, após a abdicação de Dom Pedro I, até 1834, nós tivemos algumas transformações, algumas criações de alguns institutos, entre eles a Guarda Nacional, entre eles o Ato Adicional de 1834, e aí depois desse Ato Adicional de 1834, a gente vai ver 2 regências. A regência de Diogo Antônio Feijó, que ela não vai ter sucesso, porque na verdade no governo de Diogo Antônio Feijó nós vamos ver muitas oposições, nós vamos ver grupos, na verdade aí se confrontando em várias partes do país. A gente vai ver muitas revoltas, a revolta Farroupilha, que vai ser em 1835, mas a gente vai ver a Sabinada, a Balaiada, a revolta dos malês. Então são muitas revoltas. Na verdade, o período regencial a gente chama que foi o período que mais teve tensão no Brasil. E depois, para tentar controlar, já no finalzinho ali dos anos 30 do século XIX, 1830, nós vamos ter o governo de Araújo Lima,
que a gente pode dizer que foi um governo conciliador, porque ele finalmente vai conseguir conter algumas revoltas, só que no caso da Farroupilha, ela dura 10 anos. Ela vai de 1835 até 1845. Só no governo de Pedrinho no Brasil é que essa revolta vai ser contida, ok? Mas aí eu vou detalhar as duas regências de Diogo Antônio Feijó de Araújo Lima no outro vídeo e vou emendar a questão das revoltas regenciais, beleza? Tchau, até a próxima, pessoal do 8º ano. Revisem, vejam o vídeo, mas leiam um capítulo também.